dia do Flamengo, pelos jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo. Vou começar aqui com a pergunta do Wesley Ramon, Urubu Interativo. Ceni, boa noite. O Flamengo depende apenas de si para ser campeão brasileiro. Há uns dias você era contestado e hoje você pode conquistar seu primeiro título da Série A como técnico. O que passa na sua cabeça agora? Eu vejo cada jogo da mesma maneira, eu entendo, às vezes, logicamente, né, o resultado não vem como foi foram nos dois primeiros jogos desse ano contra Fluminense e Ceará, até o jogo contra o Fluminense bem parecido com esse, que a gente dominando o primeiro tempo, fazendo 1-0, né, ainda bem, até sofremos um pouquinho no início do segundo tempo esse jogo, e depois fizemos o segundo gol que faltou contra o Fluminense naquela ocasião. Mas eu trabalho da mesma maneira todos os dias, eu vim para cá com o objetivo, com o sonho de trabalhar muito e ter a oportunidade de brigar por um título. Eu acho que hoje o Flamengo se aproxima dessa briga, 2 pontos de diferença. Temos um jogo dificílimo já no domingo, né, contra o Red Bull, mas já é melhor, faltando 4 rodadas, por mais difícil que seja a nossa tabela, depender de si próprio para chegar ao título. O caminho é longo, mas temos possibilidades. Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Ceni. Reta final do campeonato e alguns jogadores acumulam 2 cartões amarelos, como João Gomes, Gustavo Henrique e Gabigol. A substituição do jogador no segundo tempo foi para proteger o atleta de tomar o 3º cartão e ficar fora da próxima partida? Bom, antes de responder sobre os que acumulam 2 cartões, a primeira que a arbitragem do Klaus é muito boa, ele é, para mim, acho que o melhor árbitro do país hoje. Mas no caso do Diego, que tomou o 3º, é curioso para mim, sabe? Porque uma bola dividida, ao meu ver, estava bem na minha frente, né? Ele salta ombro com ombro, bate a cabeça com cabeça, o jogador, e ele toma um cartão amarelo. E aí tem um pênalti a nosso favor, um jogador que evita uma chance clara de gol, e ele já tinha o cartão amarelo. Então chama o VAR, vê o pênalti, uma chance óbvia de gol. Eu talvez, logicamente, eu não tenho conhecimento tão profundo como a arbitragem da regra, mas acho estranho como é que um jogador, uma falta, contato, meio do campo, toma um 3º cartão e desfalca a gente para o jogo de domingo. E um pênalti claríssimo, não há o 2º cartão amarelo. Eu repito, não tenho conhecimento profundo da regra, mas achei um pouco estranho. Sobre os outros, eu tenho o João Gomes pendurado, eu tenho o Gabriel pendurado, com 2 cartões. O João Lucas na lateral direita pendurado, o Gustavo, sem dúvida nenhuma, quando a gente pode preservar um jogador que está pendurado e que é importante, se ele tiver no minuto 65, 70, e a gente vê também que a necessidade de uma outra característica de jogo, nós temos que fazer a substituição necessária. Às vezes para preservar, ou 50% para preservar o jogador, e outra parte por necessidade que o jogo pede, pela mudança que a gente vê, quando o jogo precisa pela característica de jogadores que nós temos. Caê Mota, GE. A arrancada do Flamengo passa muito pela dupla Diego e Gerson. À medida que a sintonia entre eles fica mais fina, a equipe se torna mais impositiva. Está claro que não há primeiro ou segundo volante. Queria que você falasse dos dois e se a sincronia passa mais pela percepção deles em campo ou é pré-determinado. A sincronia passa pelo treinamento, né? Porque essa dupla nunca jogou junto, um jogo começando, né? Eu não lembro ao menos de ter visto Diego e Gerson começando uma partida juntos. Então, assim, é lógico que todos nós que tomamos atitudes, decisões, né? Dentro de um campo de jogo, num treinamento, por exemplo, trazer o Arão para a zaga, né? Claro, o Arão não é um zagueiro de origem, mas a percepção de um treinador, quando ele, né, vê a opção, principalmente com a ausência do Rodrigo, que tem muito boa saída de jogo, né? Eu acho que a gente tem que valorizar isso, né? Essas duas, acho que são 2 mudanças bem óbvias, assim, que ficaram claras, que foi o recuo do Arão para a zaga com a qualidade do Diego no meio. O Diego com espírito de luta, ele é um cara que contagia todos, é um cara que motiva todo mundo, né? E ele está se doando, porque é um 10 de origem, né? Eu sei que ele faz muito melhor essa função de frente para o jogo, pela qualidade que tem. Então, assim, normalmente o Diego trabalha mais atrás do que o Gerson. Em determinado momento do jogo, quando a gente joga lado a lado, aí sim, aí a gente alterna a subida. Senão, normalmente, se você acompanhar o jogo, se você acompanhar os melhores momentos, você vai ver sempre o Gerson, principalmente quando é marcação, no momento de saída do adversário, o Gerson está jogando mais assim. Isso é uma determinação
que a gente treina, repete todos os dias. Claro que ainda vão faltar ajustes, né? O Diego, repito, não é um primeiro volante, né? Não é um... São no mínimo 2,8, para não dizer 2,10 jogando no meio campo. Mas a qualidade da posse, do controle de jogo passa muito, sem dúvida, por ter 2 volantes dessa qualidade, mas especialmente por ter trazido o Arão para trás na ausência do Rodrigo Caio. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Rogério, o elenco do Flamengo tem uma série de jogadores decisivos, entre eles o Bruno Henrique, que sempre aparece bem nos clássicos. Qual a importância de poder contar com esses atletas que crescem em jogos grandes? O Bruno Henrique, ele não acho que ele se destaca só nos clássicos. Na grande maioria dos jogos, ele é um jogador que ou dá assistência ou faz um gol, como fez de hoje o segundo gol. É um jogador importantíssimo para mim. 100 gols na carreira, se eu não me engano, né? 100 gols hoje, né? Eu fiquei feliz. Falei que ele já está alcançando ali na marca, passando 100. No último jogo, assistência. Nesse jogo, gol. Então, ele é um jogador imprescindível, um bom jogo aéreo, né? Um jogador que tem a velocidade, jogo aéreo, explosão, tem uma boa finalização de perna direita, um cabeceio, né? Um tempo de bola fantástico. Um jogador extremamente querido por todos, um cara que trabalha muito, merece realmente todos os elogios e viveu um momento bom como ele já viveu em 2019 e está novamente readquirindo a confiança para jogar. Edson Viana, TV Globo. Rogério, boa noite. Gabigol saiu aparentemente contrariado e você, com fisionomia fechada, trocou rápidas palavras com ele. Qual a sua visão da postura dele? Eu acho que nenhum jogador gosta de ser substituído, né? Eu vejo pelo outro lado. Esses dias me perguntaram do número de gols que o Flamengo perdeu. Eu vi do número de chances que o Flamengo criou. Eu acho que cada um tem um comportamento, cada um age de uma maneira, mas não tem problema. Eu conheço bem o Gabriel, trabalho com ele todos os dias, sei que ele queria ficar mais tempo em campo, mas nós temos o Pedro também, que é um jogador importante nessa função. Naquele momento eu achava que precisava de um jogador para segurar um pouco mais essa bola, para a chegada dos outros jogadores à frente, e logo depois até sai o gol, mas sem problema nenhum. Conheço bem o jeito do Gabriel, todo dia, não há problema nenhum. Ele se doou muito hoje no jogo, ajudou muito na marcação, ele teve boa recomposição, teve as suas chances de gol também novamente, ele está sempre aparecendo pela movimentação, pelo mérito da movimentação dele, mas sem problema nenhum. Alguns saem mais cansados, mais tranquilos, outros queriam estar mais tempo dentro de gol. O centroavante normalmente é assim, é mais fominha, né, para estar dentro do campo. Vai chegar um momento que ele e Pedro vão estar juntos dentro do campo de jogo, em algum momento, e infelizmente, em outras vezes, ele vai ser substituído, faz parte do jogo, faz parte da decisão que um treinador tem que tomar, mas sem problema algum. Max Oliveira, canal Domínio Rubro Negro. Rogério, boa noite. Tecnicamente, na tua avaliação, o que você consegue enxergar no Flamengo de hoje que não existia antes da sua chegada? O que mudou nestes últimos jogos para o Flamengo ter essa sequência de vitórias? Bom, falar sobre antes da minha chegada é muito difícil, muito delicado, porque você tem que falar de um trabalho de outro profissional. O que eu posso falar é que nós estamos jogando numa intensidade um pouco maior nesses últimos jogos. Eu acho que o time vem crescendo. Me dá medo sempre o terceiro jogo em 3 dias, porque eu acho estranho outra coisa, né? Inter e Atlético Mineiro, por exemplo, que estão mais próximos da gente, jogam na quarta-feira. Só o Flamengo joga no domingo. O Flamengo enfrentou um time que vinha de 4 dias de intervalo de descanso. O Flamengo vai enfrentar um time no domingo que vem de 4 dias de descanso. De intervalo de um jogo para outro, né? Trabalhando. E nós estamos vindo sempre com 3. Semana passada foi a mesma coisa, nós jogamos segunda, quinta e domingo. Agora, segunda, quinta e domingo novamente. Então, assim, um pouco se a rodada acaba só na quarta, né, por que nós não podemos estender um dia a mais? Essas 24 horas a mais seriam muito importantes para nós, para a recuperação dos jogadores. Uma pena que eu não entendo por que a gente não consegue ter esse dia a mais, sendo que a rodada só acaba 3 dias após o nosso jogo. É uma pergunta que me deixa preocupado, porque parece que não, mas 24 horas, nesse caso de 3 para 4 dias, é uma mudança drástica na recuperação do jogador. Então, não sei o que acontece. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Ceni, parabéns pela vitória. O Flamengo agora volta a depender apenas de si para ser campeão. Como manter a cabeça no lugar e não desperdiçar pontos daqui para frente? Não, manter a cabeça no lugar é uma coisa relativamente fácil, porque são bons profissionais, bons jogadores, bem assessorados pelo departamento médico, físico, por nós ali todos os dias. Esses caras já viveram tudo, né? Eles sabem o quão é importante você ser campeão. Bicampeão brasileiro, então, se conseguisse, seria um feito
fantástico, pouca gente conseguiu isso, né? Então, a cabeça boa, isso eu tenho certeza que eles estão focados, que eles também querem, nós todos queremos brigar mais próximo do que nós estamos do Inter por esse título, né? Agora, o problema maior é a recuperação de todos para domingo. Nós vamos ver, analisar, o Gerson saiu novamente com uma pancada no mesmo tornozelo, o Diego suspenso pelo 3º cartão amarelo, o Bruno Henrique um pouco mais cansado do que o normal, com uma dorzinha posterior, a Arrascaeta também bem cansado. Nós vamos recuperá-los, porque esses 2 dias vai ser mais para recuperação e analisar também qual a nossa escolha, se a gente volta Arão para o meio, se a gente entra com outro jogador de meio campo nessa função, João, PP. Vamos analisar como a gente vai fazer para o jogo de domingo. Mas foco é uma coisa que eu não acredito que falte. Espero que também não falte perna. João Pedro Granete, coluna do Fla. Boa noite, Rogério. O Arão encaixou muito bem atuando como zagueiro e a cada jogo vem mostrando uma liderança com os companheiros de defesa. Como tem sido a conversa com camisa 5 e qual a importância do jogador para o seu estilo de jogo? Para mim é importante porque eu gosto muito de jogadores que têm uma construção de jogo. O Flamengo é um time de propositivo, é um time que aliás, tem muito até relativamente a ver com o nosso adversário de domingo, que é um time que consegue propor o jogo, né? Você vê contra o Inter, põe 72%, 73% de posse de bola. É um time que ascendeu a primeira divisão nesse ano, claro que tem investimento de fora e dinheiro, ótimos jogadores, né, contratados, mas o Flamengo é um time que precisa, para jogar nesse tipo de formação, ele precisa ter a bola, ele precisa comandar o jogo. Sem comandar o jogo, esses jogadores passam a ter que marcar muito, né? Então, assim, eu lembro do Flamengo jogando com Arão e Gerson no meio, mais os 4 na frente, mas fico feliz de ver um time que tem Diego e Gerson no meio, com mais os 4 na frente, sendo que só joga com um zagueiro, com o Arão fazendo essa função. Ele vem sendo extraordinário no compreendimento do jogo, na compreensão do jogo, no entendimento, na marcação e especialmente nesse passe entre linhas. Ele é um jogador que, claro, o jogo aéreo não é como, por exemplo, do Gustavo Henrique ou do Rodrigo Caio, mas em contrapartida ele te entrega outras coisas muito boas. Ele tem, por ter jogado muito tempo de volante, sempre por trás do Gerson, ele tem uma noção muito boa de cobertura, tem ajudado bastante em todos os sentidos, além do que é um menino que tem uma liderança, já tem uma história no Flamengo e tem uma liderança que é muito dele. Guilherme Rádio Bangu. Rogério, boa noite. O próximo desafio é contra o Red Bull Bragantino, que tem o artilheiro do campeonato e vem dando muito trabalho aos times de cima da tabela. Gostaria que você falasse como analisa o próximo confronto. É dificílimo. Eu acho que se torna uma grande final. Cada jogo é uma final, mas essa se torna, eu acho que essa rodada, ela é um pouco mais favorável, tanto ao Inter quanto ao Atlético. O Inter joga em casa, tudo isso, né? Nós temos que viajar, o tempo de recuperação. É uma rodada que nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vamos enfrentar uma das equipes que vem jogando no melhor futebol do país. Claudinho é um excepcional jogador, já tive a oportunidade de conversar outras vezes com ele, para onde eu ia, tentava até levar o Claudinho. Arthur também um grande jogador. Tem jogadores que jogaram comigo, Edmar no São Paulo, Líger no Fortaleza comigo. Jogadores que conhecem, rodaram por todo lugar no Brasil. E hoje eu acho que se encontram num clube com estrutura, com uma base boa de trabalho. Então é um jogo que vai exigir o máximo. Se nós conseguimos essa vitória, eu acho que a gente aí ganha um tempo para trabalhar, para se preparar para o jogo do Corinthians. Esse jogo se torna importantíssimo se a gente tem a pretensão de ser campeão. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. Sênio, o Internacional, atual líder da competição, não vence um campeonato brasileiro desde 1979, há quase 42 anos. Você acha que esse aspecto psicológico pode pesar para o concorrente do Flamengo? Não, o Inter ganhou em 75, 76 e 79. Foi tricampeão brasileiro, mas o Inter ganhou coisas importantes como 2006 a Libertadores, 2010 a Libertadores, ou seja, títulos até maiores do que o Campeonato Brasileiro. Então não acredito nisso. Acredito que o Inter continua pelos 2 pontos de diferença, parece que não são muito, mas se tratando em 12 só apenas para jogar. Continua, logicamente, como favorito na competição. Mas hoje, eu acho que a gente dorme mais feliz pelo fato de depender, por maior que seja a dificuldade, por pior que seja, mais difícil que seja a tabela para a gente, mas a gente voltou novamente a depender só da gente. Última pergunta, Luciana Zogaib, Rádio Ferge. O Flamengo fica de novo dependendo somente de si na disputa do título. O que você acha que pode ser um fator positivo e negativo para o time na reta final do campeonato? Um fator negativo,
Não vejo. Quando você depende só de si, eu acho que só vejo coisas positivas, né? O mais perigoso é realmente o pouco tempo de intervalo de jogo segunda lá em Recife, depois de ter ido jogar no Sul, né? Vai para Recife, volta para cá, joga 3 dias depois e joga no domingo. Para mim esse é o ponto mais difícil de contornar, para manter a intensidade de jogo. O outro ponto de dificuldade é enfrentar uma das equipes que vem em ascensão no campeonato, que é o Bragantino, que vem jogando um ótimo futebol. E de positivo, eu acho que é a confiança, a alegria que a gente tem em voltar, né? Para todos que descartaram praticamente o Flamengo, né? Quando tinha pouca possibilidade de chegar, hoje praticamente são os 2 times que brigam, né, diretamente pelo título. Claro que o Atlético Mineiro tem chance, São Paulo tem um jogo a menos, né? As outras 2 equipes que estão próximas da gente, mas vamos ter uma briga boa, Inter e Flamengo com Atlético Mineiro e São Paulo, um pouquinho mais atrás, mas ainda também com chance de título. Chegamos à 34ª rodada, dependendo das nossas forças para tentar levar o Flamengo ao seu 8º título brasileiro. Muito obrigada, Rogério. Parabéns novamente pela vitória. Emerson, assim a gente